Olá, pessoal, tudo bem? Voltei com mais informações para vocês. Estava com saudade, já estava com vontade de gravar um vídeo, mas eu estou numa correria tão grande, peço desculpas, tá? Mas o que acontece? Hoje a gente vai falar do seguinte: por que que você está trabalhando tão duro? Por que que você trabalha tão duro? Justamente essa é uma questão que me trouxe muitos questionamentos, tá? E me fez crescer, me fez entender, me fez buscar, buscar, buscar. E eu cheguei em diversas respostas, diversas respostas. Por que você trabalha tão duro? Né? Então hoje a gente vai falar um pouco disso, a gente vai falar um pouco do subconsciente, a gente vai falar um pouco do nosso comportamento, comportamentos habituais que a gente não sabe por que que a gente fica repetindo o padrão comportamental, né? Então, assim, hoje a gente vai falar do subconsciente, da influência que ele tem na nossa vida. Vocês já devem ter ouvido falar que 95% do que a gente faz, das nossas ações, é o subconsciente que manda, né? Que ele que faz, a gente age através dele. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, quando a gente tem um pensamento, quando a gente está andando na rua, por exemplo, a gente está dirigindo um carro, né? Estou dirigindo um carro e aí, vem um pensamento. Nessa hora que o pensamento eu me envolvo com esse pensamento, a minha mente consciente, ela sai de cena, né? Ela vai buscar respostas lá dentro da minha mente e a minha mente subconsciente, ela assume o comando. Ela assume o comando. E aí você fica ali dirigindo, pensando em outra coisa, você não tira o olho. Mas a sua mente não está ali, sua mente consciente, ela voa. E quando você se dá conta, opa, você volta para a estrada, porque você fala, como que eu estou dirigindo e minha mente não está aqui comigo, né? Então aí é o piloto automático, que é a nossa mente subconsciente, que faz isso. Isso acontece quando a gente está caminhando na rua, isso acontece quando a gente está, muitas vezes, no meio de uma conversa. Nesse vídeo, por exemplo, vocês estão aí me ouvindo, mas vai ter algum momento desses minutos que a sua mente vai fugir e vai voltar. Tá? Então, para você estar assistindo esse vídeo agora aqui comigo, você está usando a sua mente consciente, não subconsciente. Isso não é novo para você. Isso não é normal para você. Você não viu esse vídeo ainda, é um vídeo novo. Então, só que ao mesmo tempo você tem. A gente não tem essa capacidade de focar o tempo todo, se a gente não treinar, tá? Quando a gente treina, a gente tem. Mas não é comum as pessoas treinarem esse foco. Então, assim, você sair, a sua mente consciente sair, seu subconsciente assume. E tá aí o porquê a gente fica repetindo o padrão, repetindo os comportamentos, repetindo as situações da nossa vida, tá? Então, assim, se 95% do nosso tempo a gente está envolvido com algum pensamento, então 95% do nosso tempo, o nosso subconsciente está tomando as rédeas da vida da gente. Então, assim, existe um cientista chamado Bruce Lipton, tá? Ele traz isso com muita propriedade, né? Muito palpável, toda essa ciência, esses experimentos que ele traz pra gente. E aí, interessante dos estudos dele é que ele mostra pra gente como, a partir de que momento isso acontece. E o seguinte, essa programação mental que o seu subconsciente só reproduz até os dias de hoje, iniciou lá no terceiro mês, no terceiro trimestre, né, de gestação. Então, quando você estava no último trimestre de gestação da sua mãe, você já era influenciado pelo meio ambiente que ela vivia. Ou seja, a percepção dela perante o meio já afetou a sua percepção de mundo, né? Como feto. É muito impressionante isso, né? Mas é real. E o que que acontece? Vamos pensar que sua mãe, no terceiro trimestre de gestação, ela perdeu o emprego. Ou é o seu pai, ou ela teve uma briga com seu pai, ou ela terminou o relacionamento, ou ela foi. Aconteceu alguma coisa com ela que você nem imagina, ao qual já mudou a percepção dela, ou alterou a sua, já influenciou na sua percepção, né? Porque até então você tem uma memória vazia e o que é depositado ali naquela memória em branco de um feto fica ali, fica ali. É como se fosse um papel em branco manchado, que se você carimbar, você pode apagar, passar uma borracha por cima, não vai ficar totalmente apagado. Então, esse primeiro contato que a gente tem com o mundo relacionado à nossa mãe é importantíssimo. Então, olha aí o porquê de você, de repente, perguntar, querer saber um pouco mais da vida da sua mãe, né? E talvez você reproduza até hoje, é bem provável, né, que você reproduza todo esse padrão até hoje. Mas esse é só o início da programação mental, nesse terceiro trimestre.
O restante vem de 0 a 7 anos. De 0 até os 7 anos, a programação mental é muito forte na nossa mente, no nosso subconsciente. Então, ele está ali sendo carimbado o tempo inteiro. É como se você pegasse um HD, né, um computador novo, zerado, não tem nenhum software instalado nele, e aí você instala lá um software, e depois você quer usar outros programas, só que aquele software não é compatível com outros programas. Vou dar um exemplo bem real hoje, por exemplo, um iPhone, né? Um iPhone é um telefone específico que ele aceita tipos específicos de programas, né? Aplicativos, feito direcionado para o iPhone. Então, se você pegar um aplicativo do iPhone e tentar botar no Android, você não vai conseguir. Você vai ter dificuldade, aquilo não vai rodar, vai ter vários problemas ali acontecendo. Mesma coisa o iPhone querer pegar um aplicativo que não é programado para o iPhone. Então, assim, o que basicamente separam as pessoas é essa programação mental que é acontecida nesse período de 0 a 7 anos. E o terceiro trimestre ali da gestação. Então, por que é importante a gente saber isso? A gente não tem ideia de quanto essa influência da nossa vida na infância repercute nos dias de hoje até. Existe um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Eu costumo falar um pouco sobre ele. É um livro que fala sobre educação financeira, tá? Mas você vai ver, a história é bem legal. Eu não quero falar sobre educação financeira, eu quero falar de comportamento. Você vai ver que tinha um menino que tinha um pai rico e um pai pobre. Por que pai rico, pai pobre? Ele tinha um amigo que o pai desse amigo era rico. E o pai desse menino mesmo era pobre. Ou seja, o meu pai é pobre e o pai do meu amigo é rico. Ele frequentava muito a casa desse amigo. Então ele começou a ter muita relação, ver a vida desse menino que tem um pai rico. Começou a se relacionar com esse pai rico. Então ele começou a ter um pai rico, um pai pobre, né? É a ilustração do livro. E realmente o pai rico mostra para ele como que ele consegue ganhar dinheiro, o que ele tem que fazer, como é que ele tem que investir, da onde que ele tem que tirar, a forma que ele tem que pensar. Ou seja, e o pai pobre dele é um pai que é formado, tem doutorado, mestrado, doutorado, pós-doc, é funcionário público e é todo enrolado com a parte financeira, não tem uma vida abundante, né? E ele quer implementar na cabeça do filho dele, ele passa boa parte do tempo implementando na cabeça dele, que ele também deve fazer isso. Ele também deve fazer mestrado, doutorado, ele deve fazer tudo que o pai fez. Só que quando esse menino começa a ver o resultado do pai pobre, começa a ver o resultado do pai rico, fala: meu pai estudou a vida inteira e ele não tem a vida que ele gostaria de ter. E o pai rico, ele não tem uma formação, ele não tem uma formação formal, né? Ele não é formado formalmente. Acho que ele fez o segundo ano até, alguma coisa assim. Ele não é um cara instruído em termos de títulos, né? Mas é um cara rico, muito rico, porque ele sabe lidar com o dinheiro. E aí tá, o livro fala de educação financeira, mas você consegue ver o tipo de criação que esse pai rico teve, o ambiente que ele viveu na infância dele e o ambiente que esse pai aqui pobre teve. É fácil você entender qual foi a relação desse pai, tá, com a vida até então, principalmente essa vida infantil, do outro pai. Então, assim, a gente vai vendo a diferença da pessoa aí, as crenças que as pessoas carregam, às vezes, por uma vida inteira, por não entender que aquilo pode ser mudado. Ela não aceita a mudança. Eu fiz uma live, né, na Transformação Quântica e falei muito sobre dinheiro. Mostrei um livro chamado A Ciência de Ficar Rico, que é um livro que eu gosto muito. E perguntei para algumas pessoas o que elas achavam daquele livro, que existe uma ciência para ficar rico. E aí as pessoas, eu acho que é mentira, isso que não é. Outras falavam, tô doida para ler, eu quero entender. A outra pessoa falou, eu acho que para mim isso aí não existe. Ou seja, não é compatível com a programação mental que a pessoa teve. Então, você chegar e dar um livro desse, querer que a pessoa acredite, sendo que ela sempre passou um outro tipo de situação na vida dela até agora, então você está ofendendo, não é compatível, você está aí agredindo a programação daquela mente, daquele subconsciente. Então, é exatamente por aí que a gente consegue entender, tá? Para a gente poder mudar. Então, Mônica, o que isso quer dizer para mim? Quer dizer que se você olhar o seu resultado hoje, na sua vida hoje, você vai entender um pouco da sua programação mental lá de trás, tá? Porque isso não é de agora, isso é lá de trás. Quando você tem de 0 a 7 anos, você convive com pessoas, às vezes avós, tios, pais, sei lá, professores, babás, qualquer coisa que vão influenciar na sua formação, influenciam diretamente na sua formação,
coisas que você nem lembra mais, que você não faz sentido. Uma criança de 3 anos, a criança de 4 anos, o que uma criança de 4 anos traz hoje na vida adulta? Muito pouca memória, tem gente que não lembra de nada, tem gente que lembra de alguma coisa. Porém, não quer dizer que não aconteceu. Porém, não quer dizer que não houve uma influência. Você não lembrar não quer dizer que não aconteceu. Entendeu? Então é importante sim a gente entender que essa programação foi feita lá atrás. Se você não quiser voltar para ficar mexendo nisso, você vai olhar os seus resultados hoje e você falar: não quero mais esse resultado. Por que eu estou lutando tanto para ter um resultado? Porque quando você luta tanto para ter um resultado, essa luta é porque não está combatendo com a sua programação mental. Então você quer uma coisa que lá dentro da sua programação não é compatível, não é aceito. Isso não é verdade, sabe? A vida não é abundante, a vida não é próspera. Por que eu vou acreditar nessa prosperidade toda que todo mundo fala? É melhor não. Porque a sua programação mental mostra até agora o quanto que você precisou ralar para conseguir uma coisa na sua vida. E aí você fala: então a vida é abundante agora. Entendeu? Então existe sim uma explicação para isso. Eu sei que para muita gente isso é meio agressivo, né? Para quem está ouvindo isso pela primeira vez, talvez. Porém, gente, isso não descarta a possibilidade de que é verdade, isso não descarta a ciência, isso não descarta os estudos, porque você não acredita. Então, assim, vale a pena você eliminar um pouco da sua ignorância, né? Da ignorância que a gente carrega quando a gente desconhece alguma coisa, a gente ignora uma coisa. Isso sim a gente tem que lutar, a gente tem que ver qual é a nossa programação para a gente poder reprogramar essa mente, para a gente reprogramar e trazer dentro dessa programação, instalar o aplicativo que essa reprogramação aceita. Então eu quero instalar um aplicativo da riqueza no Android, mas só aceita no iPhone, não vai entrar, entendeu? Da prosperidade, da vida abundante. Ou, por exemplo, às vezes você é uma pessoa muito doente, que vive com doenças, vive com problemas, vive reclamando. Você talvez tenha vivido num ambiente totalmente de pessoas problemáticas, doentes, que só falavam de doença, ou reclamavam, e você fala: sabe o quê? Minha mãe era assim, meu pai era assim, minha avó era assim. E você fica reproduzindo isso como se fosse comum, como se fosse uma coisa natural. E não, você tem sim como interferir nisso, tá? Então, assim, saber um pouco sobre esse período da sua vida, se você tem como saber, entenda. Ou não. Olha o seu resultado de hoje. Se você não quiser ir lá atrás, olha o seu resultado de hoje e vê que alguma coisa está errada, tá? Isso que difere uma pessoa da outra. Porque aquele pai rico e o pai pobre que eu falei para vocês são as mesmas pessoas, são seres humanos dotados das mesmas faculdades mentais. Um desenvolve um tipo de raciocínio porque foi implantado lá, ó, lá atrás. E aí a gente começa a ver o quanto as pessoas elas são limitadas com o conhecimento, né? Se você entra num padrão e você só reproduz isso, você só viu isso, você precisa mudar a sua reprogramação mental, tá? E esse cientista ele traz pra gente justamente o seguinte, que hoje existe reprogramação mental através de áudios, tá? Você vai botar um fone no ouvido na hora de dormir, não precisa estar dormindo, mas você precisa estar no estado tetra, tá? Tetra. Então, assim, a gente vai ter estados de consciência, vai ter o beta, alfa e teta, ou seja, você já vai estar no estado de sono, já meio fora, tirando o consciente de ação. Por que é recomendado de você escutar ao dormir? Porque quando você dorme, a sua mente consciente ela sai de cena. E o subconsciente consome aquelas informações que estão sendo ouvidas, escutadas ali. Tá? Então, isso já é cientificamente comprovado que essa reprogramação mental ajuda você a sair, mudar o programa, tá? Mudar o programa instalado lá atrás. Então, quanto mais você ir a favor do que você quer, mais você escutar o áudio, mais você acreditar que sim, a vida abundante existe, a prosperidade existe, que isso sim é para você sim, que você é diferente do outro porque você não foi programado daquele jeito, você consegue mudar a sua realidade, tá? Então, eu queria trazer esse vídeo aí, essas informações para vocês, espero que ajude, tá? E vou trazendo mais vídeos aí, tá? Obrigada por mais um momento aí junto com vocês. Um beijo grande. Fique com Deus.